Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente tem um prato cheio, viu? Uma análise bem variada. Vamos dar uma olhada em decisões judiciais que estão mexendo com as gigantes de tecnologia, sabe? É isso aí. E não só isso, né? Vamos falar da precisão daqueles relógios que todo mundo usa. Os wearables, sim. E também tensões geopolíticas envolvendo drones, como o Brasil está lidando com nossos dados. E tem mais. Inovações em pagamentos aqui no Brasil, o Pix automático e até inteligência artificial em armas, cara. Exato. As fontes são de tudo quanto é canto. Europa, Estados Unidos, Brasil, tudo quentinho de hoje, 4 de junho de 2025. Pois é, o objetivo aqui é, conectar esses pontos todos que parecem soltos, né? E entender o que realmente está rolando por trás das notícias, principalmente para o nosso contexto aqui no Brasil. Perfeito. Então, bora começar com a briga Apple versus Epic Games. A mais recente. Aquela da App Store, né? Essa mesma. A Corte de Apelações, lá do 9º Circuito nos Estados Unidos, acabou de rejeitar um pedido urgente da Apple. Eles queriam pausar as mudanças nas regras da App Store. Aquelas que proíbem direcionar o usuário para fora, as tais anti-steering rules. Exato. Com essa rejeição, os desenvolvedores, tipo a Epic, Spotify, essa turma toda... Eles podem continuar, por enquanto, mostrando links para a galera comprar fora da App Store, direto no site deles, sabe? E o mais importante... Sem pagar a comissão para a Apple. E a Apple foi com tudo para cima, né? Alegando que ia perder rios de dinheiro, coisa de centenas de milhões, talvez bilhões. E que estavam usando a propriedade intelectual deles de graça, né? Esse foi o argumento. Mas a corte não comprou a urgência, não achou que precisava parar tudo agora. É uma vitória importante para os desenvolvedores nessa queda de braço, né? Sobre quem controla o que na plataforma. Sem dúvida. E essa história não é de hoje, né? Começou lá em 2020. Pois é. Teve aquela ordem judicial original, aí a Apple tentou cumprir, mas colocou umas taxas, umas restrições de design. Que a juíza depois falou que não era bem assim, né? Considerou a implementação da Apple inadequada. Isso, e aí forçou a Apple a tirar essas taxas e restrições lá nos Estados Unidos. Mostra como é complicado esse equilíbrio, né? Plataforma versus concorrência. Totalmente, um cabo de guerra constante. Bom, falando em tecnologia que a gente usa todo dia, e dados, vamos para os smartwatches. O Apple Watch especificamente. Ah, legal. Aquela meta-análise da Universidade do Mississippi, né? Essa mesma. Pegaram 56 estudos para ver a precisão do relógio. E, quase 1/3 dos americanos usam smartwatch hoje em dia. É muita gente. A pergunta que fica é, dá para confiar nos números que eles mostram, principalmente os de saúde? E aí, qual foi o resultado? Então, para frequência cardíaca e para contar passos, o Apple Watch mandou muito bem. O erro médio foi baixo, 4,43% para frequência cardíaca. Isso é bom, né? Excelente. E 8,17% para contagem de passos. Os dois abaixo de 10%, que é considerado ótimo nesse tipo de medição. Ok, até aí tudo bem, mas aqui é que o bicho pega. Gasto energético, as calorias queimadas. Aí a precisão cai bastante. Erro médio de quase 28%. 28%? Nossa, isso é alto. É bem alto. Isso vale para várias atividades, sabe? Caminhada, corrida, bicicleta. E não é novidade, outros estudos já mostraram erros até maiores, 40%, 80%. Caramba. E isso provavelmente afeta outros relógios também, imagino. Provavelmente. O estudo citou um exemplo do Fitbit Surge, com 27% de erro também. O cálculo de calorias é muito complexo, né? Usa sensores de movimento, batimento cardíaco, dados que a gente informa. Peso, altura, idade. Exato. Então, é difícil acertar na mosca só com o aparelhinho no pulso. Tá, mas então, se a contagem de calorias é tão furada assim, para que serve o relógio? Perde um pouco o propósito? Não? Não diria que perde o propósito. É uma ótima pergunta, na verdade. Ele continua sendo muito útil para outras coisas. Para monitorar tendências, sabe? Ver se você está se mexendo mais ou menos, como está seu sono. A motivação, talvez? Ver os anéis fechando?
Exato, a gamificação funciona para muita gente. E tem outros recursos importantes, detecção de queda, monitoramento de saúde e procuração com o app Vital. Não é um instrumento médico para diagnóstico preciso de gasto calórico, mas como ferramenta de bem-estar e acompanhamento de tendências gerais, ainda vale muito. Entendi. É mais sobre o panorama geral e a motivação do que o número exato da caloria. Isso. E falando em controle e tecnologia, vamos para outra frente agora. Drones. Opa, assunto quente. E como tá rolando um papo forte de que o governo Trump, lá nos Estados Unidos, pode estar prestes a baixar uma ordem executiva para basicamente banir a venda de drones chineses, tipo os da DJI, que são super populares. Banir geral. Uau. Isso seria um passo e tanto na tensão eu e China nesse mercado, hein? Com certeza. E é interessante notar que já existe uma lei de defesa americana, a NDAA 2025, que foi assinada pelo Biden ainda. Aquela lei do orçamento de defesa, né? Essa mesma. Ela já previa uma avaliação de risco de segurança desses drones chineses. Só que essa avaliação ainda nem começou. E quais são as preocupações que eles levantam? Sobre segurança de dados, imagino? Geralmente as preocupações que os políticos americanos mencionam são meio vagas, sabe? Falam sobre dados, espionagem potencial, mas sem muitos detalhes técnicos específicos publicamente. E a DJI? O que eles dizem disso tudo? A DJI diz que acolhe o escrutínio. Basicamente, que está aberta a ser investigada porque confia na segurança dos produtos dela. Eles citam alguma coisa para embasar isso? Sim, falam de validações independentes que já tiveram, recursos como o Local Data Mode, que impede o envio automático de dados para a nuvem nos Estados Unidos. Eles até mandaram uma carta pedindo para o governo americano começar logo essa avaliação de risco prevista na lei. Faz sentido. Eles devem estar preocupados com o impacto, né? Claro. Argumentam que um banimento teria um impacto econômico gigante nos Estados Unidos, coisa de mais de 100 bilhões de dólares, 500 mil de empregos afetados. Nossa. E qual seria a motivação do governo Trump para fazer isso, então? Além da questão de segurança, talvez. Bom, uma possibilidade que se comenta é querer dar um gás na indústria doméstica de drones americana, né? Com concorrentes como a Skydio. Que são bem mais caros, geralmente. Os governos querendo acesso. Isso nos leva direto para o Brasil, né? Direto. Saiu o último relatório de transparência da Apple, referente ao primeiro semestre de 2024. E o Brasil, olha só. O que tem o Brasil? O Brasil foi o terceiro país no mundo que mais fez pedidos de dados de dispositivos para a Apple. Terceiro. E o primeiro na América Latina. Caramba! Terceiro do mundo, quantos pedidos foram? Foram quase 8.800 pedidos, e esses pedidos cobriam mais de 42 mil dispositivos. É muita coisa. E a Apple entregou esses dados? Atendeu 78% desses pedidos de dispositivos. Mas não para por aí. Teve muito pedido de dados de contas também. Tipo, acesso ao conteúdo mesmo, iCloud, e-mails? Exato. Foram mais de 3.600 pedidos, cobrindo quase 18 mil contas. Desses, uns 1.700 incluíam acesso ao conteúdo mesmo. E-mails, fotos, backups do iCloud. Geralmente para investigações criminais, né? A Apple atendeu 71% desses. Entendi. E teve mais algum tipo de pedido? Teve pedidos por identificadores financeiros, tipo ligados à fraude com cartão de crédito associado ao Apple Pay e essas coisas. Foram poucos, 12 pedidos, mas a taxa de atendimento foi baixa, só 17%. E aqueles pedidos para preservar dados ou os emergenciais? Também tiveram. 264 pedidos para preservar dados de contas enquanto a ordem judicial não saía e 67 pedidos emergenciais, aqueles por risco de vida iminente. Nesses emergenciais, a taxa de atendimento foi alta, 82%. Comparando com outros países, como a gente fica? Os Estados Unidos lideram em volume total, claro, e tem taxas de atendimento geralmente mais altas, além de pedidos específicos de segurança nacional que a gente não tem aqui. Portugal, por exemplo, tem números bem menores e taxas de atendimento mais baixas. Mostra que as autoridades brasileiras estão usando bastante esses mecanismos para pedir dados, né? Bastante. E a Apple tem aquela política de notificar o usuário quando o governo pede os dados, né? Mas tem exceções, claro, se a justiça proibir ou se houver risco. Interessante essa visão da transparência. Bom, mudando completamente de assunto agora, vamos para o mundo financeiro aqui no Brasil. Pix. Pix automático na área. A Cielo está com um plano ambicioso. Conta aí, o que eles vão fazer?
Eles querem preparar 80% das maquininhas deles, os terminais POS, sabe? Aqueles que a gente usa na loja, para aceitar o Pix automático. O Pix para pagamento recorrente, tipo assinatura, mensalidade? Exatamente. O objetivo principal é tornar isso super simples e acessível para o pequeno e médio comerciante. Aquele que não tem uma equipe de TI para fazer integrações complexas via API, sabe? Como funcionaria na prática, então? A ideia é que o comerciante consiga configurar os planos de cobrança recorrente direto lá no portal da Cielo, de forma bem intuitiva. Aí, na hora da venda, O cliente faz o quê? o cliente só precisa ler um QR Code que vai aparecer na tela da maquininha para autorizar aquele débito recorrente na conta dele. Simples assim. Pô, e isso facilita muito mesmo. Democratiza o acesso à recorrência, né? Totalmente tira a barreira técnica e os benefícios para o comerciante são claros, né? Automatiza a cobrança, não precisa ficar lembrando o cliente todo mês Traz mais flexibilidade para criar planos diferentes, ajuda a fidelizar o cliente. e melhora a previsibilidade financeira do negócio, né? Saber quanto vai entrar recorrentemente, a infraestrutura de pagamento se adaptando rápido à evolução do Pix. Muito bom. E dessa inovação aqui no Brasil, vamos para uma iniciativa de defesa lá na Europa. Drones de novo, mas com outro foco. Dessa vez para proteger. Um projeto grande liderado pela Nokia. Nokia? Interessante. Pois é, eles montaram um consórcio com mais de 40 organizações. Tem gente de peso: NVIDIA, Safran, Leonardo, Saab, gigantes da defesa e tecnologia. E qual o objetivo desse consórcio? O foco é usar drones para proteger infraestruturas críticas da União Europeia. Portos, redes de energia, oleodutos, essas coisas. E por que isso agora? A motivação veio forte por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Ficou muito claro que essas infraestruturas são vulneráveis. Um executivo da Nokia mesmo disse que proteger isso nem sempre foi a maior prioridade, mas agora virou. Faz sentido. E o que eles vão desenvolver exatamente? Eles querem criar novas capacidades para os drones. Sensores mais avançados, tipo laser, radar, e não só para drones aéreos, mas também para drones terrestres e até subaquáticos. Um sistema de vigilância bem completo, então? Exato. O projeto tem duração inicial de 3 anos e esperam gerar uma receita de uns 90 milhões de euros até 2035 com isso. E quem está bancando? O financiamento vem de várias fontes. Os países membros da UE, as próprias empresas do consórcio e também um programa da UE chamado Ships Joint Undertaking. Ah, aquele que permite até participação de países de fora da UE, como Israel. Esse mesmo. E pro lado da Nokia, isso se encaixa perfeitamente na estratégia deles de crescer mais nas áreas de defesa, data centers e inteligência artificial. É uma resposta europeia coordenada para reforçar a segurança e a autonomia tecnológica no mundo mais tenso. Ah, o cenário geopolítico está mesmo influenciando muito a tecnologia. E para fechar nosso giro, falando em tecnologia militar e IA, tem notícia da China. E essa é impactante. A China anunciou que está desenvolvendo torpedos guiados por inteligência artificial. Torpedos com IA? Como assim? O ponto que chama muita atenção que eles divulgaram é a capacidade dessa IA embarcada no torpedo de distinguir alvos reais, tipo um submarino inimigo. De iscas ou outras táticas para enganar o torpedo. Exatamente, e com uma precisão alegada de mais de 90%. Nos testes, falaram em 92,2% de acerto. E o mais impressionante, fazendo isso em alta velocidade. Nossa Senhora! Mais de 90% de precisão para diferenciar alvo real de isca em alta velocidade. Isso muda tudo, né? Se confirmado na prática, sim, representaria um salto tecnológico gigantesco. Superaria as contramedidas que existem hoje para despistar torpedos. E permitiria ataques muito mais eficazes, imagino. E mais autônomos também. Provavelmente. A IA poderia até priorizar alvos, tipo identificar qual submarino representa a maior ameaça e ir atrás dele primeiro. Isso com certeza joga mais lenha na fogueira da corrida armamentista global por armas inteligentes, né? Sem dúvida. Os USA e a Rússia também estão investindo pesado nisso, claro. Mas esse desafio de manter a precisão em altíssima velocidade sempre foi um gargalo tecnológico. E a China diz quando pretende colocar isso em operação? Não deram um prazo específico, mas só o anúncio em si já causa um rebuliço, né? Já mexe com o equilíbrio militar global e coloca pressão nos outros países. Com certeza. Que loucura esses avanços. É fascinante observar esses avanços paralelos, sabe?
a inteligência artificial aprimorando capacidades ofensivas, como nesses torpedos chineses, ao mesmo tempo em que é usada para tentar reforçar defesas e vigilância, como no projeto europeu de drones que a gente falou. Fica a questão sobre a velocidade com que as defesas conseguirão se adaptar a esses saltos tecnológicos em diferentes domínios.